Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, sejamos bem-vindos e reunidos aqui, né? Mais uma vez, com a graça de Deus, reunidos neste momento. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, para melhorar um pouquinho aí. Reunido aqui então, para mais este momento nosso, momento de amor, momento de reflexão acima de tudo, sobre aquilo que pode nos dizer e nos diz aqui o Evangelho. O Evangelho e também, claro, Joana de Ângeles, né? E Joana de Ângeles agora, por esses dias, falando a nós a respeito da mediunidade, que é essa capacidade, né? Este dom que é concedido a todos, de uma maneira geral, de se comunicar com o meio espiritual, o plano espiritual, de fazer valer este benefício que foi concedido por nosso Pai. E nós temos hoje, então, a conclusão da mensagem que tem por título, né? A ingratidão dos filhos e laços de família. E hoje nós estaremos concluindo esta parte e, claro, né, lembrando que esta comunicação, que é muito bonita, por sinal, é do prestigiado Santo Agostinho. Então está lá no Evangelho, capítulo 14. Honrai vosso pai, honrai e vossa mãe. Né? Então não podemos jamais nos esquecer ou dar o devido valor às comunicações de Santo Agostinho, que foi esta personalidade extraordinária, né? Que está conosco aqui já há quanto tempo, né? E ele viveu em 1250, por aí, nessa época. Então vejam há quantos anos ele esteve presente entre nós e agora nos prestigia, mandando então suas comunicações, né? Então, com muita alegria realmente que nós temos aqui as manifestações do nosso prezado Santo Agostinho, né? Vamos dar aqui boa noite a vocês, claro. Então vamos aqui acolhendo já vocês que deixam seu boa noite. A Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, isto. Eliana Afonso também aqui conosco, sejam todos bem-vindos. Eloá Romanato, Egle Mormilo, a Márcia Regina Paulucci, deixando aqui também o seu boa noite, o boa noite que é para todos nós, né? E também temos aqui já registrado o like do nosso prezado Robertson Parente, também do Nelson Atanabe. Grande abraço para você, Nelson. Eliana Afonso e a Ivana. Então, agradecendo, inclusive, né? Hoje pudemos, com a graça de Deus, nos reencontrar com o Robertson, com a Fran, depois de longo tempo. Então, é sempre uma alegria nos reencontrarmos, claro. E irmos nos reencontrando aos poucos, que assim seja, preservando, claro, nossa segurança daqueles com quem nós estamos juntos. Isso daí é fundamental, porque ainda estamos atravessando a pandemia, ela não foi embora, não temos vacina. Então precisamos nos cuidar, precisamos sim continuar nos cuidando, com os hábitos de higiene, usando máscara, dentro do possível, o distanciamento social, né? Porque nós estamos vendo que na Europa os casos estão aparecendo e aparecendo com força, né? Novos recordes de contaminações por lá, já estão tomando medidas restritivas. Então, vamos orar, pedir ao nosso Pai que eles consigam rapidamente, né? Claro, sair de lá, controlar, que a vacina venha. E também aqui vamos continuando com as nossas medidas protetivas. Não nos esqueçamos disso, tá bom? Então, também aqui vamos dando boa noite, né? Aqui para o Robertson Parente, que deixou boa noite, o Carlos Santana, que também deixa aqui o seu boa noite para todos nós. E dentro deste boa noite, dessa nossa reunião, desse nosso encontro com muita alegria, como sempre, hoje é um domingo que estão com os familiares, né? Passaram um almoço muito bom, o dia em si muito bom. Também dando boa noite a Marina Mateus. Vamos então ver o nosso Evangelho de hoje, conclusão de ingratidão dos filhos e laços de família. E para isso a Dona Célia está aqui conosco, não é, Dona Célia? Então a Dona Célia vai ler para nós, tá bom? Vamos lá. Deus não faz a prova acima das forças
daquele que a pede. Não permite senão aqueles que podem ser cumpridas, senão não se triunfa, não é? Senão se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, se não se quer perder o fruto e ter que recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso no meio do combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral e o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar, e esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista, lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria, reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam e se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem, como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse de seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em sua ajuda e, mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-la de outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Pois é, meus irmãos, pois é, meus amigos, o que nós vemos então, inclusive o que diz, né, Santo Agostinho, aqui no final
da comunicação do Evangelho de hoje. A respeito das famílias, a respeito das famílias consanguíneas, das famílias espirituais, que estão entrelaçadas, claro. E aqui nós temos, quando falando do acolhimento aos nossos irmãos espirituais, acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-la de outro. Né? O que nós temos de tão importante nesse finalzinho, até encerrando a comunicação dele? É que nós precisamos sempre estar exercendo a caridade. Fora da caridade não há salvação, como todos nós bem sabemos. E é colocado, e é a grande realidade. Por quê? Que mérito teríamos entre nós, digamos assim, ou que aprendizado teríamos no nosso dia a dia, aqui, com nossas famílias, se todas as famílias fossem maravilhosamente unidas entre si. Todos os membros fossem maravilhosamente unidos entre si. Não é? Como trabalhar, então, nessa situação, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossas questões de preconceito, tudo. Todos esses sentimentos tão ruins que realmente acabam atrasando o nosso caminhar por aqui. E quando nós acolhemos em nossas famílias, né, e como aqui está bem dito, irmãos nossos que são diferentes e que têm coisas a ajustar mais do que nós, porque todos nós temos, né, estaremos fazendo uma grande caridade, porque estaremos ali dando a oportunidade de nós mesmos conquistarmos uma nova, uma nova afinidade espiritual pelo auxílio concedido, pela paciência exercida, pela indulgência concedida, né? Pelo orgulho deixado de lado ao abraçar esse irmão, mesmo em suas falhas, procurando sempre indicar o melhor caminho a ser seguido. Né? Todos nós temos dificuldades aqui, todos nós, e é para isso que nós estamos aqui, temos um caminho muitas das vezes, ou mais das vezes, dificultoso. Então nós nos apoiamos uns nos outros. Então quando nós temos dificuldades, não é desdouro algum, né? Nós nos apoiarmos uns nos outros para, sim, procurarmos superar essa dificuldade, como toda responsabilidade. Claro, sempre abraçando o quinhão de responsabilidade que nós temos nos nossos desdouros, que nós, vamos dizer, criamos nesta encarnação. Mas aquelas dificuldades que nós sabemos que já vêm desde o começo da encarnação destes nossos irmãos, é o mais das vezes pelas suas tendências espirituais, motivadas por sua experiência por milênios e séculos atrás. Então, o cultivo da indulgência, o cultivo da paciência, o cultivo da fraternidade, o cultivo da solidariedade, né, são absolutamente necessários em nosso dia a dia. Mesmo em caso de ingratidão familiar, como está aí colocado. Né? Se nós tantas vezes absorvemos ingratidão daqueles que estão fora da família, amigos, seja lá o que for, né? Maior compromisso nós temos em absorver, claro, esses exercícios que nós fazemos quando essa ingratidão se manifesta. Então tenhamos cuidado no nosso dia a dia para acolher, sempre estarmos sendo indulgentes com as dificuldades, porque por mais das vezes são absolutamente inerentes àquele indivíduo, àquele ser humano, àquele espírito que ali está. Faz parte de sua história. E ele está vindo para nós, e nós o acolhendo, para que sua história possa ser amenizada, para que sua história possa começar a trilhar caminhos melhores, de menos dificuldade para ele próprio. E, consequentemente, para todos nós que passaremos a ter ali uma convivência mais clara, mais alegre, mais feliz, mais dentro daquilo que nosso Mestre espera de nós, que nosso Pai espera de nós. Então nós temos aí essa manifestação belíssima, né, do nosso prezadíssimo e querido Santo Agostinho, que tem realmente um cabedal extraordinário de conhecimento,
que vem aqui nos brindar com essa manifestação, não é? E na sequência que nós temos agora aqui no capítulo 15, começaremos amanhã, fora da caridade não há salvação. Então, essa sequência muito boa que o Evangelho nos dá, honrar pai e mãe, agora fora da caridade não há salvação. Estaremos iniciando então amanhã, com a graça de Deus, né, o capítulo 15. Muito bom, muito bem. Com a graça de Deus estaremos firmes e fortes aqui, né? Então vamos também aqui dando boa noite para Cacilda, para Denise Holland, né? Então que estão aqui também conosco com muita alegria. E agora vamos falar de Joana de Ângeles. Nossa prezada Joana de Ângeles que vem aqui para nós, para nos dar orientações, para nos esclarecer, para nos trazer, claro, a boa palavra. A palavra da experiência de milênios no plano espiritual e trabalhando no caminho do bem, né? Trabalhando num caminho que nos auxilia para que nós nos fortaleçamos neste mesmo caminho, que é caminho esperado por nosso Pai. E hoje nós temos então a pergunta número 102. Lembrando, então, faltam 88 para encerrar esse livro, né? Então nós vamos encerrar, claro, ano que vem, né? Porque nós estamos aqui em outubro, novembro, já chegará dezembro e estaremos, então, concluindo o livro. A pergunta 102 é muito interessante, interessantíssima, que toca num assunto, né, que é corriqueiro, que é trivial, que faz parte muito e muito de quê? Faz parte muito e muito do nosso dia a dia, quando a própria doutrina espírita ela é, não vamos dizer confrontada, mas ela é questionada em alguns de seus princípios com relação às demais doutrinas. E aqui a pergunta é: algumas religiões condenam, entre aspas, falar com os mortos. O que aconteceria se não existisse a mediunidade? Né? Então, claro, e ouvimos muito e sabemos que muitas das outras religiões, mesmo os cristãs que estão por aí, né, trabalhando nos seus princípios, questionam muito a doutrina espírita, porque diz que falar com os mortos, que isso é condenado, já foi condenado na época de Moisés, etc, etc. E claro, nós sabemos que foi condenado como está escrito, né, que Moisés proibiu. Mas proibiu por quê? Né? Porque mediunidade sempre existiu. Sempre, sempre, sempre existiu. E ela era considerada nos idos tempos antigos, e se apresentava na forma dos adivinhos, dos magos, das pitonisas da antiga Grécia que adivinhavam o futuro. Não é? Então essas personalidades que no decorrer da história faziam previsões de futuro. Então, falavam com os mortos porque eles que vinham e davam essas previsões, etc. E como o povo naquela época passou a dar mais importância às previsões, às falas desses adivinhos, etc., claro que foi proibido. Claro que Moisés, então, proibiu por quê? Porque estava desviando do bom caminho da própria religião à época presente, né? Do Deus único que temos até hoje, com a graça dele mesmo. E aí, hoje ainda, estão muitos desses que seguem e leem, claro, a Bíblia, problema nenhum, muito pelo contrário, questionam porque nós falamos com os mortos. Mortos? Que mortos? Que mortos? Se nós falamos, ou se falam com aqueles que não estão mais aqui, é porque eles estão bem vivos. Como falar com aquilo que não existe? Mas, enfim, vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala. Então, rememorando a pergunta, algumas religiões condenam falar com os mortos. O que aconteceria se não existisse a mediunidade? Né? Exatamente a mediunidade como nós a encaramos e a trabalhamos no dia de hoje. Não existisse a mediunidade, e inumeráveis problemas seriam insolucionáveis, permitindo que mais graves conjunturas conspirassem contra a criatura humana. Sem ouvir-se,
nem sentir-se a realidade espiritual de que os implementos mediúnicos se fazem instrumento, certamente teríamos mais terríveis dramas e tormentosas situações injustificáveis. A mediunidade, colocada a serviço do bem, com Jesus, enxuga as lágrimas da saudade, diminui as dores, equaciona enfermidades complexas, dirime dúvidas, sustenta a fé, conduzindo à caridade luminosa e libertadora. Joana de Ângeles, do livro Luz Viva. E viva Joana de Ângeles, claro, por essas palavras que são muito bem colocadas. Hoje, claro que a mediunidade é exercida através dos médiuns, então, como nós já estamos falando há alguns dias, né? Médiuns de psicofonia, médiuns de cura, médiuns de psicografia, médiuns e médiuns das mais diferentes capacidades, né? Com mais diferentes tipos de mediunidade. E esse trabalho, esse exercício da mediunidade feito no caminho do bem, feito no caminho do auxílio a esses nossos irmãos espirituais que precisam e querem se comunicar, tirar suas dúvidas, porque quantos e quantos desses nossos irmãos que partem aqui dessa vida, e nós bem sabemos disso, muitas vezes partem de uma forma dramática e inesperada, e no plano espiritual, nessa passagem, é muito dificultosa. Então muitos vêm às casas espíritas desorientados e ali são esclarecidos, dentro do que é possível esclarecer, sem piorar a situação deles, é claro. E muitos dessas do exercício da mediunidade, ele é feito também, claro, para atender a nós encarnados. Quantos e quantos familiares manifestam-se por psicofonia, também por psicografia? Quantas requisições são feitas para que se psicografe? Eu preciso de uma comunicação do meu filho que partiu, do meu marido que partiu, de um amigo que partiu, gostaria de saber como está. E muitos, quando permitidos o são no plano superior, e que se encontram em condições de fazer essa comunicação, e além disso, que aqueles que vão receber a comunicação e são encarnados, né, se sintam bem e não mais prejudicados ainda em seu desespero do que já estão, né? Então são considerados vários fatores para que possa haver essa comunicação. Não é feita por nossa vontade. A nossa vontade é considerada, desde que não nos prejudique também. Desde que aquele que vá se comunicar esteja em condições de se comunicar e saiba o que comunicar, para não criar problemas para o encarnado. Então é um auxílio também, claro, para aquele que está desencarnado, para aquele que está aqui encarnado. E aí é onde Joana nos fala aqui que a mediunidade a serviço do bem com Jesus, como ela é praticada na sua maneira correta, ela enxuga as lágrimas da saudade, realmente. Enxuga as lágrimas da saudade. Diminui as dores, equaciona enfermidades complexas, dirime dúvidas, sustenta a fé. Se nós formos fazer um pequeno relato aqui, ou conhecimento histórico, né? Nós sabemos, e já falamos tempos atrás, questão de obsessão. A obsessão, como ela é considerada, como ela é tratada, e nós vimos múltiplas causas. E hoje, dentro do Espiritismo, dentro da doutrina, quantas e quantas pessoas nos procuram? Procuram os mais diferentes casos, mesmo pessoas das mais diferentes religiões, procurando uma orientação, né? Porque determinadas pessoas apresentam muitos e muitos problemas e que podem ser causas disso. Lembrando que, pela própria história, sem haver esse entendimento da mediunidade como um fator de auxílio nessas situações, quantos e quantos de nossos irmãos eram considerados loucos? Né? Loucos, internados, supliciados, morriam em sanatórios. Hoje em dia, quantos sanatórios para essa situação existem? Não é? Então, a mediunidade, nesse exercício de caridade, entendendo, explicando e tratando esses casos, quantas e quantas pessoas não foram recuperadas? Quantas e quantas famílias hoje estão mais tranquilas?
E assombração. Né? Questões, claro, questão de assombração. Joga pedra e grita e fala. Meus irmãos, são nossos irmãos querendo se comunicar e não sabendo como. Então a mediunidade bem feita no caminho de Jesus, feita pelo amor, pela caridade, quantos e quantos irmãos foram atendidos? Quantas e quantas pessoas que estavam plenas de saudade, desesperados, se tranquilizaram. Não é? Então, por isso que se diz a mediunidade devidamente aplicada com correção, feita como deve ser feita, com muito amor. E aí não se trata de falar com os mortos, por quê? Porque na realidade o plano espiritual é a vida nossa, eterna, pela eternidade. Ninguém vai ficar aqui com esse corpo que nós temos, ninguém vai. Quem que fica aqui? Né? Então, a nossa vida, sim, ela é a vida espiritual. Pois é. Então não se trata de falar com os mortos, e porque Moisés proibiu. Vamos abrir nossos olhos à realidade. A realidade é essa, pura e simples. A mediunidade existe, comprovada, está aí para quê? Auxiliar no caminho do bem. Porque mediunidade mal utilizada para favor próprio, enriquecimento, etc. e tal, tem lá também as suas responsabilidades nada boas. Nós sabemos disso. Enfim, Joana de Ângeles hoje, nessa questão, nos traz muito esclarecimento. Não é? Porque, como disse, ela inicia, não existisse mediunidade, inumeráveis problemas seriam insolucionáveis. No dia de hoje, como nós estamos hoje, teríamos sanatórios às pencas distribuídos por aí. Nós bem sabemos disso. Então, permite que mais graves conjunturas conspirassem contra a criatura humana. Se não houvesse a mediunidade, o exercício pleno da mediunidade, quantos e quantos problemas a mais teríamos. E aí, Joana de Ângeles vem isso, simplesmente nos diz isso. E não se trata de simplesmente falar com os mortos, mas simplesmente de dar ouvidos à vida espiritual, que é a vida plena, que é a vida eterna, e dando ouvidos, fazendo nossas orações para que se restabeleçam, para que tenham uma vida plena de amor no plano espiritual, com certeza estamos auxiliando imensamente a todos eles. Podem ter absoluta certeza, e auxiliando a nós mesmos. O exercício da caridade, como precisa ser feito. Morto não fala. Morto não fala. Alguém já viu algum morto falar? Não, né? Nem eu, nem vou ver, ninguém vai ver. Então, meus queridos amigos, que Deus nos abençoe na nossa jornada material aqui e espiritual também. E por isso que nós sempre oramos e pedimos as bênçãos ao nosso Pai, não é? Isto colocado para todos vocês, vamos então aqui ver com os nossos irmãos, claro, vamos aqui dar uma boa noite também ao Rômulo de Magalhães, que aqui está conosco, a Edilene Seleghini, muito bom, bem-vinda, a Fabiana Maria Urban, Aurélio Robles, nosso querido homem dos cabelos brancos, né? Também então aqui, como falamos, Cacilda Cassiano, Denise Holland, e vocês todos, vocês que estão aqui conosco, participando desse momento de muita alegria. Também aqui, Dona Antônia Santa Rosa Pigato, né? Um grande abraço. A Célia deu um sorrisinho aqui, um grande abraço. A Dona Ana Felipe. E vocês todos que deixaram lá o seu like. O nosso querido também Michel Picanha Passos, né? O Michel, também um grande abraço para todos vocês. E chegou a hora de nós encerrarmos nosso encontro. Passa rápido todos os dias. Embora 30, 40 minutos não seja assim tão rápido, né? Mas, pelo desenrolar do assunto, passa rápido. Vamos então fazer nossa oração, sempre lembrando a vocês, claro, esses momentos iniciais, vamos amenizar nosso corpo, amenizar nossa mente e nos preparar. Copinho de água do lado e depois tomaremos. E agora então, ouvindo a música nesse início, vamos
com toda certeza. Aqui lembrando, antes de nossos irmãos, claro, vamos lembrar, né, que precisam desse fortalecimento físico. Então nós temos aqui a Maria Aparecida Capellini, a Marisa Belmudes, Leonardo Henrique, Ilane Fieroni, Elizabeth Caputini, Margarida Pucci, Rodrigo Nunes Frari, Tabata Aldrey Ruiz. Então nossos fortalecimentos, nossa vibração positiva de amor, assim como também para Duda Jimenez e Cida Grana, que fazem aniversário hoje e levam nossos cumprimentos. Ouçamos o início em paz e nossa oração segue-se bem assim. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii, ad te suspiramus, gementis et plentis, in ad lacrimarum Pai, querido Pai, Pai nosso que estás no céu, Pai de todos os espíritos encarnados e desencarnados neste planeta e em todo o seu universo. Aqui estamos, Senhor, corações abertos, felizes por mais uma vez, unidos no pensamento de amor, levar esses pensamentos a vós. Pensamentos que se espraiam por todos os cantos desse seu universo. Pensamentos, Senhor, que levam a vós nosso agradecimento pelo dom da vida, vida física, material, que ora nos permite aqui estarmos reunidos em seu nome, em nome de nosso querido Mestre Jesus. E rendemos graças e louvores a vós, ao Mestre Jesus, a nossa querida Mãe. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por aqueles que vêm ao mundo abraçando esta vida física e lutando pelo seu progresso. Agradecemos por aqueles que aniversariam, felizes por mais um ano de luta completado. Agradecemos, Senhor, por aqueles que partem, que partiram, estão partindo desta vida, por teres permitido a eles uma vida plena, para que possam, assim, a cada um, cumprir a sua missão aqui presente, e que horas são acolhidas com amor no plano espiritual. Obrigado, Senhor, por todos os profissionais de saúde que nesta fase difícil, porque seu povo passa, sejam acolhidos, abraçados com tanto carinho. E para aqueles que partem vitimados por esta moléstia, que sejam amorosamente acolhidos como a todos no plano espiritual. Graças ao Pai pela nossa família, graças ao Pai por este planeta maravilhoso, onde tão judiado por nós, seus filhos, precisa de um restabelecimento. Auxiliai-nos, Senhor, para que possamos recuperar a este lindo planeta. Pai, olha com carinho e bondade, toca o coração de todos os dirigentes das nações, para que possam amar e abraçar seu povo como assim todos necessitam. E vos pedimos por nossas casas de oração, por todos aqueles que se reúnem em seu nome, em nome de Mestre Jesus. Pedimos, Senhor, pelos nossos ambientes de trabalho, pedimos por todos os lugares onde frequentamos. Trazei, Senhor, em nosso coração, em nosso corpo, suas bênçãos, esses bálsamos e luz que nos chegam, trazendo equilíbrio, trazendo a paz, trazendo para nós a esperança de a cada dia melhorarmos. E por isso elevamos a vós esta oração,
Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéu. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor. Assim seja, Pai. Que vosso é o reino, é o poder e a glória, e por isso vos louvamos. E que teu amor, tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares, protegendo e abençoando, nos lares de todos os seus filhos, nesse mundo, em teu universo. Esteja com aqueles que para nossos lares vêm, trazendo o seu amor, partindo com muito mais amor do que quando aqui chega. Ó Pai, habita nossos corações abertos a vós, auxilia-nos em nossa jornada, como sempre tem auxiliado. Obrigado, Senhor. Glória a vós por toda a eternidade. A vós, nosso Mestre Jesus, a nossa Santíssima Mãe. Grato, Pai. Obrigado, agora e para todo sempre. Que assim seja. Glória a vós, Senhor. É isso, meus queridos amigos. Então, olha que maravilha, né? Podemos estar juntos, né? Podemos aqui orar, fazer nossas orações, receber os ensinamentos do Evangelho e também, claro, Joana de Ângeles conosco, trazendo essas maravilhosas, né, orientações para nós, esclarecimentos. Então, o que nos resta é agradecer. Agradecer por podermos estar juntos aqui, nós aqui, Eva Célia, vocês em seus abençoados lares, né? E desejar sempre, sempre que a paz esteja nos lares de cada um de vocês. Esta paz construída por cada um de vocês, por cada um de nós, sempre, sempre no caminho do bem, no caminho da caridade, olhando, praticando os ensinamentos de nosso Mestre e aquilo que a doutrina nos traz como um bom caminho. Então, uma boa noite para todos vocês, uma semana abençoada, plena de luz, plena de paz, plena de amor. Descansem em paz, paz e bem, cultivem um beijão enorme, meu e da Célia que aqui está. Um abraço coração a coração para todos vocês, estejam vocês onde estiverem, né? A distância não tem importância alguma, o que importa é essa vibração positiva que chega entre todos nós e para todos aqueles que estiverem necessitados, nos ouvindo, qualquer instante que assim seja. Fiquem em paz, cultivem a paz, distribuam a paz, porque é claro que a paz do Senhor seja sempre conosco, agora, para todo sempre. Até amanhã, fiquem todos muito bem e uma belíssima semana. Tchau, até mais, com a graça de Deus.